Bom dia, boa tarde, boa noite. De novo, vamos seguindo em frente. A gente viu os conceitos de variação e taxa de variação, que se aplicam a qualquer função matemática. E a gente viu como que a gente constrói a posição de um objeto, de um ponto, com uma função do tempo, que presume o quê? Especificar um referencial. Qual a direção e qual o sentido do eixo. Uma vez especificado isso, e é necessário especificar isso, a gente tem uma descrição da posição do objeto como uma função do tempo. Se aplicam, então, os conceitos de variação e taxa de variação de função. A taxa de variação é a velocidade média. Só que a velocidade média presume que a gente fale primeiro da variação, que é o deslocamento. Nada mais é do que a variação da posição. Quando a gente coloca esse delta, a gente está falando da variação. Ele pode ser positivo ou negativo. Positivo significa a favor do eixo e negativo significa contrário ao eixo. Posição aumentou, posição diminuiu. A que isso corresponde para a função x de t? Nesse caso, x de t, um trecho crescente, pelo menos no global, deixa eu ver isso, e aqui trecho de x de t decrescente. E agora a taxa de variação, que é a velocidade. Taxa de variação é quanto mudou dividido pelo tempo em que mudou. Daí a gente tem o quanto que mudou, a posição dividido pelo tempo que levou para essa mudança acontecer, para esse deslocamento acontecer. E a gente denota essa velocidade como velocidade média, daí a gente vai deixar claro por que é uma média. E ao invés de denotar a média por um mzinho, eu vou denotar por essa barra, que aqui eu vou especificar um subscrito, que essa velocidade faz referência a um intervalo de tempo específico. Dependendo do intervalo de tempo que a gente tomar, a gente vai ter velocidades médias diferentes. O significado do sinal aqui, da velocidade média, a gente viu que está justamente associado a esse mesmo significado aqui do sinal do deslocamento. E a gente viu a interpretação geométrica da velocidade média como sendo a inclinação da reta secante ao gráfico. Sendo mais específica, uma reta secante que vai do ponto inicial ao ponto final. Aqui a gente tem um instante inicial do trecho, instante final do trecho, posição inicial do trecho, posição final do trecho. Dessa forma, a gente tem que esse tamanho aqui é o intervalo de tempo, esse tamanho aqui é o deslocamento. De forma que deslocamento sobre tempo corresponde exatamente a tangente desse ângulo alfa, que é o coeficiente angular dessa reta secante. Reta secante significa que cruza o gráfico em dois pontos. Agora o que eu quero explorar com vocês? Por que média? Então proponho o seguinte aqui para a gente pensar. Imagina que isso daqui é a posição em função do tempo e aqui é a velocidade média no intervalo de tempo. Se a gente mede a posição de um objeto no instante 0 e no instante 10 segundos, eu vou trabalhar nesse só por exemplo, tá? A gente mediu posição inicial e final nesse trecho, posição decresceu, foi de 0 para menos 1 e alguma coisa, em 10 segundos a gente tem aqui a velocidade média, menos 0,1 alguma coisa, metros por segundo. Que informação isso dá pra gente? Ela dá informação do que aconteceu? O objeto veio andando a essa velocidade o tempo inteiro, saindo dessa posição 0 e vindo para essa posição menos 1 em alguma coisa? Será? Não necessariamente. Imagine qualquer gráfico, por mais absurdo que seja, mas que seja de uma função, que saia desse ponto inicial e chegue nesse ponto final aqui. Podia ter sido isso, né? Podia ter sido também... Opa, isso daqui não é uma função, estão vendo? Então, não podia ser isso. Porque o objeto só pode estar em um lugar em cada instante de tempo. Mas podia ter sido isso também.
Qualquer coisa que vocês imaginarem, desde que seja o gráfico de uma função, poderia ser. Isso está refletido aqui? De jeito nenhum, né? Por isso o nome velocidade média, porque só dá uma média do que aconteceu. Como que a gente pode ter mais informação no movimento? A gente pode pegar mais um ponto, medir a posição, por exemplo, aos 5 segundos. Daí a gente já tem mais informação, a gente sabe que ele andou para frente, onde para frente é de acordo com o eixo, tá? Que eu estou chamando, e andou para trás. Se a gente fosse inferir a partir da velocidade média, a gente teria retinhas assim. É o que aconteceu? A gente sabe que não necessariamente, tá? Mas a velocidade média fala simplesmente o seguinte: qual a velocidade constante que teria que ter, se constante, para sair da posição inicial e ir para a posição final naquele intervalo de tempo? Se a velocidade fosse constante, não significa que seja. Vamos pegar mais pontos. O que a gente ganha? Mais informação sobre o movimento. Pá. Tá aí. Agora a gente vê que ele andou para frente, daí andou para trás, daí andou para trás mais rápido, daí andou para trás mais devagar. Por que eu sei que aqui foi mais rápido? Aqui são intervalos de tempo iguais. E aqui o deslocamento foi em módulo maior. Então ele percorreu mais espaço no mesmo intervalo de tempo. Por isso a velocidade é mais intensa. Mas é maior? Bom, aqui a gente vê que a velocidade é menor. É mais negativa. O sinal, lembrem, significa o sentido do movimento. A rapidez do movimento é o módulo. Então aqui, daqui desse trecho para esse, a velocidade diminuiu, mas a rapidez aumentou. Belezinha? Vamos lá. Vamos dividir de novo, ganhando mais informação de novo. Maravilha. Aqui a gente vê que ele andou para frente, daí andou para frente mais rápido. Isso está expresso aqui, ó. Andou para frente mais rápido. Daí ele andou para trás, velocidade negativa. Posição decrescente, velocidade negativa. Daí ele andou para frente de novo, porque a posição está crescendo, velocidade positiva. Daí andou para trás mais rápido, daí andou um pouco para frente, devagarzinho, depois andou para trás. Andou para trás mais rápido, andou devagarzinho para frente e andou para trás de novo. A mesma leitura que a gente pode fazer da posição e som do tempo, a gente faz com a velocidade. Mas ainda assim a gente está falando de uma média, não significa que o movimento foi esses trechinhos de reta, né? Se a gente for ganhando mais informação, a gente vê que os trechinhos de reta vão diminuindo, tanto essas retas aqui na posição, quanto essas retas horizontais da velocidade média. Se a gente for pegando mais pontos, tendo mais detalhes, aqui está quase uma curva bonitinha, né? Mas aqui ainda tem retinha separada. Se a gente for aumentando o número de instantes que a gente toma a posição, o que a gente está fazendo? A gente está diminuindo o intervalo de tempo em que a gente mede a velocidade média. Daí essas retinhas estão ficando cada vez mais fininhas e cada vez mais próximas umas das outras aqui, ó, bem pertinho. Se a gente aumentar mais ainda, será que essas retinhas viram pontos? Velocidade média? Será que a velocidade média no intervalo muito, muito pequeno, esse intervalo muito, muito pequeno, vira um instante? Bom, se a gente pensar na prática, como que a gente mede velocidade? Se a gente imaginar um velocímetro daqueles de ponteiro mesmo, como que ele funciona? A gente no carro andando, à medida que o carro anda uma certa distância no chão, o pneu gira. No que o pneu gira, o eixo gira. Se a gente tiver um mecanismo que associe o giro do eixo a uma certa posição ali no velocímetro, a gente tem uma medida de velocidade. Mas é uma velocidade instantânea? Não, porque se girou, aconteceu um deslocamento, certo? De fato, é bizarro, se a gente parar para pensar, o conceito de velocidade instantânea, porque velocidade presume um deslocamento, certo? Que só pode acontecer num intervalo de tempo. O intervalo de tempo não é um instante de tempo. O intervalo de tempo, alguma coisa acontece. O instante de tempo é uma foto. Pá.
Aqui, graficamente, parece que a gente consegue aproximar legal, certo? Mas fazer desenho não é fazer conta. Como que isso faz sentido nas contas? Tem que ser matematicamente consistente para a gente poder usar a matemática para falar do mundo, com garantia de que vai dar bom, vai dar certo. Então é o seguinte, vamos para a nossa segunda animaçãozinha. Vamos explorar o que ela diz pra gente. Ó, o que está acontecendo? Eu estou mudando o ponto e mantendo o intervalo de tempo, se vocês separarem. Aqui, ó, eu mudo o intervalo de tempo a partir de um mesmo ponto inicial. Imaginem que ao invés de y e x é x e t, beleza? Posição e função do tempo. Então vamos fazer assim. O que significa a inclinação dessa reta secante? Reta secante por quê? Porque está cortando aqui a função num ponto inicial e num ponto final. Ah, está cortando aqui também. Significa só que se a gente for para esse ponto, a gente tem uma velocidade média entre esse instante e esse, igual a velocidade média entre esse instante e esse, e entre esse instante e esse. Só isso, mais nada que significa. Essa inclinação da reta secante é o quê? É a tangente do ângulo que sai da horizontal e vem para cá. Se eu der um zoom aqui, vamos diminuindo, a gente tem um ponto se aproximando do outro, né? Vamos olhar o valor desse ΔT aqui. Vou diminuindo, diminuindo, diminuindo. Tô vendo que ele chega até 0,001. Bom, isso daqui é um cálculo computacional. E ele reflete a nossa realidade de que a gente tem um certo limitante para fazer contas ou um certo limitante para fazer medidas, que é a precisão. Certo? A gente não tem precisão infinita para calcular deslocamentos em intervalos de tempo infinitamente pequenos. Mas será que matematicamente a gente consegue falar do infinitamente pequeno de forma consistente? Aqui, se a gente transformar a pergunta numa pergunta geométrica, a gente refaz da seguinte forma. Será que eu consigo fazer uma reta, cortar o gráfico não em dois pontos, mas em um só? Curiosamente, é isso que define a chamada reta tangente, que é essa reta azul aqui. Ah, mas ela corta aqui também. Sim, mas o importante é que na vizinhança desse ponto aqui, ela só está encostando nele. É difícil de ver, mas matematicamente é uma definição precisa. Então a gente tem geometricamente uma construção a partir da qual a gente consegue falar de uma velocidade num instante, que é o quê? É o limite da velocidade média. A gente vai extrapolando a velocidade média para intervalos de tempo infinitamente pequenos. Essa extrapolação do muito pequeno para o infinitamente pequeno é o que vocês vão ver ou viram lá em cálculo com o conceito de limite. Beleza? Por isso que está aqui nos slides esse limite, assim que a gente denota. Limite do intervalo de tempo indo a zero. Isso significa intervalo de tempo infinitamente pequeno. E daí a gente tem uma velocidade que presume necessariamente um intervalo de tempo, para a gente ter uma velocidade associada não a dois pontos, não a dois instantes de tempo que definem o intervalo de tempo, mas agora a gente tem uma velocidade que só diz respeito a um ponto, simplesmente uma construção geométrica de uma reta que corta a curva num ponto só, que é a chamada reta tangente, diz respeito a um instante de tempo, não mais a um intervalo. Vou pegar um outro exemplo. Vamos pegar uma função, imagina que esse azul é a posição e função do tempo, aqui o pontinho de referência, estão vendo um pontinho aqui? Agora está aqui, ó. À medida que eu vou mexendo essa parte vermelha, ele vai mudando. Acompanhem ele e acompanhem o que acontece com a reta tangente, que é o que está desenhado aí. Tem uma outra animação dessa que eu não consegui colocar no Moodle para vocês, mas que faz exatamente isso com o desenho de um surfista aqui. Vocês podem pensar no skatista. Então imagina isso aqui como uma pista de skate, o cara tá subindo e tal, a reta tangente vai ser, vocês podem pensar como uma inclinação
do skate ou da prancha de surf. Tá dando para imaginar? Para fazer sentido? Beleza. Essa inclinação da reta tangente é justamente a taxa de variação instantânea da função, que no caso, se for a posição, é a velocidade instantânea. Vamos interpretar o movimento, então, olhando para o azul. Aqui a posição está aumentando, então ele está andando para frente. Aqui ele vai andando para frente mais devagar, dá para ver, né, que o deslocamento é menor no mesmo intervalo de tempo. Aqui ele deixa de andar para frente, passa a andar para trás, mais rápido e daí mais devagar. Meu olho está meio treinado para isso. Como que a gente pode saber se está mais rápido ou mais devagar? Justamente pela inclinação da reta tangente. Eu que já estou calejada, já olho para isso e já imagino a reta tangente ali ponta a ponta para falar se está mais rápido ou mais devagar. E se vocês conseguirem treinar isso também, maravilha. Tá? Vamos desenhar a reta tangente então para a gente acompanhar. A reta tangente está inclinada para caramba e para cima. Então ele está andando rápido para frente. Olha a inclinação da reta. Está ficando menos inclinada e positiva, né? Então continua andando para frente, só que mais devagar. Está chegando no ponto de inversão do movimento, o que vai acontecer com a reta tangente? Vai mudar a inclinação, ó. Estava subindo, daí agora está descendo. Velocidade estava positiva e passou a ser negativa. Então tem algum instante de tempo aqui que a velocidade é exatamente zero. Que vai ser o quê? Reta tangente exatamente na horizontal. Não consigo aqui achar esse ponto, mas está entre esse daqui, um pouquinho positiva, depois aqui um pouquinho negativa. Entre esse ponto e esse tem um instante de tempo em que a reta tangente é exatamente horizontal e a velocidade nesse instante é zero. Daí a gente tem que pontos de inversão no movimento, a velocidade é zero. Ela passa de positiva para negativa. Posição crescente passa a ser decrescente. Como que eu sei que vai ficando mais rápido agora? Olha só. A inclinação vai ficando cada vez mais negativa. Então a velocidade vai diminuindo, porque o número cada vez mais negativo é menor, só que a rapidez vai aumentando. Beleza? Daí agora, ó, vai ficar menos inclinado. Então vai mais devagar, só que para trás. Então a velocidade está aumentando. Tá? Cuidado com os sinais. Velocidade é uma coisa, rapidez é outra. Beleza? Daí aqui, ó, cada vez mais devagar, andando para trás. Daí aqui a velocidade passa pelo zero. Velocidade zero não significa que ficou em repouso. Significa que a velocidade passou pelo zero num certo instante. Significa que ficou zero por um intervalo de tempo. Percebe? Daí aqui a gente vai andando para frente, devagarzinho, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, né? Até que começa a andar para frente cada vez mais devagar, inverso sentido, andando para trás cada vez mais rápido. Beleza? Dá essa visão pra gente do que está acontecendo com o movimento. É só isso? Mais uma brincadeirinha. Vamos fazer exatamente a mesma coisa agora para esse gráfico. De novo, f de x, pense como x de t. O que eu vou variar aqui? Eu estou mudando o ponto de referência, certo? Esse x0 aqui, que é a reta tangente, tá vendo? Tangente esse ponto vermelho aqui. Então, à medida que eu mudo o ponto, eu posso para cada um deles pegar e calcular a inclinação dessa reta tangente. No caso aqui, ó, pega esse ângulo alfa, calcula tangente de alfa é igual a tanto, blá blá. Daí eu pego, anoto esse valor, no caso do A é menor que zero, né? E anoto aqui. Nesse instante, a gente tem o valor blá. Pega outro ponto. Vamos lá. Outro ponto.
ficou menos negativo, percebem? Pego esse outro ângulo aqui, alfa', tangente de alfa' igual a blé. Pego o valor de blé aqui, eu tenho esse ponto. Eu estou construindo um gráfico aqui com o quê? O valor da inclinação da reta tangente em cada instante de tempo. Então, se aqui é a posição em função do tempo, x de t, aqui vai ser o quê? A velocidade em função do tempo que eu estou construindo ponto a ponto. E eu estou construindo uma função velocidade. Velocidade, que é a inclinação da reta tangente nesse ponto, vai ser velocidade nesse ponto, velocidade nesse instante, que é esse valor aqui. E fazendo esse cálculo ponto a ponto, a gente vai desenhando, registrando esses valores da inclinação da reta tangente e vai registrando os valores que são os valores da velocidade em cada instante. Ou seja, a gente vai construindo a função velocidade instantânea. Ó, velocidade negativa cada vez mais devagar. Negativa cada vez mais devagar. Cada vez mais devagar, cada vez mais devagar. Aqui, invertendo o sentido do movimento, a velocidade passa pelo zero. Vai passar pelo zero, vai andar para frente um pouquinho, bem devagarzinho. Isso estou vendo tanto pela reta tangente aqui, inclinada para cima um pouquinho, como pelo valor da velocidade positiva aqui. Vamos lá. Daí começa a andar mais devagar. A inclinação da reta vai diminuir aos pouquinhos. E isso é acompanhado com a diminuição no valor dessa função velocidade. Vamos lá. Vai passar pelo zero velocidade no instante que a reta tangente fica na horizontal. O que vai acontecer em seguida? Ó, olhando pelo gráfico aqui, vocês já podem imaginar que a reta vai ficar decrescente, cada vez mais inclinada. O que vai acontecer aqui com a velocidade? Vai ser negativa, cada vez mais intensa, módulo cada vez maior, ou seja, cada vez mais negativo. Ó. E é isso que aconteceu. O que a gente fez foi construir a função velocidade. Como? Pegando ponto a ponto a inclinação da reta tangente, aqui vou chamar de alfa'1. Calcula a tangente desse ângulo e a gente tem aqui o valor da tangente de alfa'1, que é igual à velocidade no instante t1. No instante t2, a reta está horizontal, o ângulo é zero, tangente de 0 é zero, aqui a gente tem a velocidade no instante t2. A gente vai construindo ponto a ponto a função velocidade. Aqui, nesse outro ponto, a gente tem essa reta tangente. Aqui eu tenho um alfa'2, que é um ângulo no quarto quadrante, com tangente, então, negativa, representando bem o fato de que a velocidade nesse instante, a taxa de variação da posição nesse instante, o quão rápido e para onde a posição está mudando nesse instante, é aqui esse valor tangente de alfa'2, que nada mais é do que o valor da velocidade no instante. Se eu quiser, eu mudo para alfa'3 e V3 fica mais amigável. Porque estaria errado também se eu deixasse o T2 aqui. Muita atenção. E aqui no instante T4, a gente tem reta tangente, a inclinação dela é zero, velocidade zero. Significa que está parado? Não, significa que o movimento inverteu o sentido. Ou estava positivo, a velocidade ficou negativa, ou estava negativa, ficou positiva. Ou estava andando para frente, passou a andar para trás, ou estava andando para trás, passou a andar para frente. Belezinha? Então, ó, o que a gente fez? A gente partiu do conceito de velocidade média, com uma taxa de variação do deslocamento, ou seja, quão rápido e para onde o movimento aconteceu num certo intervalo de tempo. Fez esse procedimento aqui, que significa pegar intervalos de tempo muito pequenos, não só isso, significa extrapolar intervalos de tempo para infinitamente pequenos. É isso que a gente está fazendo.
Infinitesimal é o conceito matemático. Significa infinitamente pequeno. A gente pode pensar assim. Daqui para cá, eu simplesmente reescrevi velocidade média como taxa de variação da posição, e daí entra a notação, que eu só quero que vocês saibam a notação, para vocês saberem do que eu estou falando. Beleza? Ó, aqui a gente tem isso daqui, é a taxa de variação da posição do tempo no intervalo de tempo, que é a velocidade média. Esse delta significa uma variação. E daí, ó, se eu pego essa taxa de variação e faço essa extrapolação para um intervalo de tempo infinitamente pequeno, esse conjunto todo aqui, essa caixa toda aqui, eu denoto como um D no lugar do delta. Quando eu troco o delta na notação por um Dzinho, significa que foi do médio para o instantâneo.